Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Vamos colocar o pé. Eu gostaria de ler um salmo com os irmãos. Salmo número 86. Quero ler 3 versículos. Salmo de número 86, a partir do versículo 11. Graças a Deus. Todos encontraram? Amém. Salmo número 86, que diz o seguinte: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Amém? Você pode agradecer a Ele, livrado a tua alma. Pai eterno, Deus bendito, grande é a tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, a tua palavra nos ensina que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E é isso que é a razão de não sermos consumidos, Pai. Ó Deus, e nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos por esta graça maravilhosa, Senhor. Ó Deus, o quanto o Senhor nos ama, Pai. Muito obrigado, Jesus, por aquele dia no Calvário. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, Pai. Perdoa alguma palavra que dissemos e não agradou o teu Espírito. Alguma atitude, Senhor, que te entristeceu. Ó Deus, queremos agora te louvar e te adorar, Pai. Por isso, perdoa-nos, Pai. Aceita a nossa adoração nesta noite, Senhor. Ajuda-nos com os louvores, Pai. Ó Deus, uma vez mais, vem falar conosco através da tua palavra, Senhor. Pois, ó Deus, nós queremos ouvir de ti estas palavras de vida eterna, Pai. Ajuda-nos, abençoa-nos uma vez mais. Toma tudo sob o teu controle, Pai, pois nós abrimos este culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Os irmãos podem ficar à vontade. Gostaria de cantar com os irmãos o número 431 do nosso cenário. Louvado seja o nome de Jesus. 431. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, com a tua direção. E vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, enche a tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim
desfaz toda tristeza e incerteza de sabor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Contempla cada irmão, meu Senhor, dá-lhes paz interior e razão pra te louvar. Desfaz toda tristeza e incerteza de sabor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Aleluia. Aleluia. As palmas são para ele, nosso Jesus. Aleluia. Vamos cantar ainda o 317 do nosso cenário. Esse hino é bom cantar com palmas, amém? Amém. Soldados somos. Graças a Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Soldados somos de Jesus e campeões no reino dos exércitos de Deus. Apagamos pelo céu, lutando
poderia dirigir essa oração pelas ofertas. E logo na sequência, então, vamos estar ouvindo o hino pela irmã Elvina. Amém? Deus abençoe, boa noite. Antes de eu fazer a oração, eu queria aproveitar e apresentar as visitantes que estão nos visitando essa noite aqui, né? A família do irmão Paulo ali está aqui hoje, a ação de casa, o irmão Christian, a Cristiane. E hoje está a filha dele, a Angélica, né? As netas, Agda, Nicole e Nanda. Vieram lá de Aranguá para nos visitar aqui hoje, participar do culto, né? Também está a nossa irmã Maria também, que já é de casa aqui, o esposo do irmão Derli, que não pode estar aqui hoje. O irmão Diego, a irmã Inara, né? Os restantes aqui. O irmão Francisco lá de Aranguá, que vem aqui nos ajudar também, né, irmão Francisco? E sua família, toda sexta-feira. A irmã também, Sunamita, né? A irmã está aí, lá de... Amém. Então, vamos orar então, curvamos a nossa cabeça. Querido Pai Celestial, te agradecer, meu Deus, por mais um dia, Senhor, por mais um culto, Pai, por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, Senhor. Pai, também te peço, Senhor, por cada irmão que está aqui, por cada irmã, Pai, também pelos visitantes, Pai, que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, também pelos ofertantes desta noite, Pai, também aqueles que não têm para ofertar, Senhor, que o Senhor abençoe da mesma forma, Pai, continue abençoando o líder de cântico, Pai, abençoe os louvores especiais, Senhor, a banda, Senhor, e também o pregador desta noite, Pai, que é o mais necessitado, Senhor, que o Senhor ajude ele, Pai, que ele possa, Senhor, trazer a mensagem, Pai, que teus filhos precisam ouvir, Pai. Então nós te agradecemos e entregamos esse culto no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmã Elvina, pode me cantar seu hino? Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Amém. Um grande mar está em sua frente, problemas e tantas aflições estão ao seu redor. Você pensa que não há uma saída? Olhe para o Senhor, dele vem o seu socorro. Aleluia. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho e a vitória vai chegar. Então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Não se desanime. Hoje Deus fala com você. Sou um Deus tremendo e poderoso. Venha aqui lhe socorrer. Ó filho querido, Aleluia. derramarei sobre você da minha bênção, do poder do meu Espírito, e você vai vencer, vencer. Aleluia. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho e a vitória vai chegar. Então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho e a vitória vai chegar. Então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor Jeová. Amém? Vamos cantar aí no 230 do nosso cenário. Eu creio que esse é bem conhecido. Depois vamos estar ouvindo o irmão Jackson. 230 do nosso cenário. Amém. Vamos às palmas para esquentar. Aleluia. Glória a Deus.
a refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez. Vem, Senhor, vem, Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vem, Senhor, vem, Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus. Diz que glória vem fuginte, sobre as nuvens descerá. Nas nações e os reis da terra, com poder o reinará. Se em paz e santidade, toda a terra regerá. Vem, Senhor, vem, Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus. Aleluia. E por fim entronizar as nações a julgar, todos grandes e pequenos o juiz dominará. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vem, Ciro, vem, Jesus. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus. Aleluia. Glória. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ouvir o meu irmão Jackson. Aleluia. Ele está vencendo, amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, o nosso Rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. Foi no Calvário
desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Aleluia! Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário Glória a Deus. que Ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É a maior demonstração de amor de todos os tempos, né? Amém? Vamos ouvir o hino pela irmã Palmira. A Palmira pode vir cantar o seu hino. Logo depois desse hino a gente já vai estar ouvindo a palavra, amém? Deus abençoe os irmãos. Aquela cruz ficou manchada com o sangue inocente de nosso Jesus. Sangue tão puro caía no chão. A terra tremeu e o dia tornou-se em trevas, escondeu-se a luz. De braços abertos morria Jesus. Aleluia. Quem de nós daria seu filho para morrer pregado com morte de cruz? No entanto, Deus amou o mundo com amor sincero, com amor profundo. Queria que você entendesse esse gesto sublime provado na cruz. Queria que você olhasse com outros olhos para Jesus. Queria que você deixasse esse amor tão grande dominar teu ser. Queria que compreendesse o quanto Ele amou você. Quem de nós daria seu filho para morrer pregado por morte de cruz? No entanto, Deus amou o mundo com amor sincero, com amor profundo. Queria que você entendesse esse gesto sublime provado na cruz. Queria que você olhasse com outros olhos para Jesus. Queria que você deixasse esse amor tão grande dominar teu ser. Queria que compreendesse o quanto Ele amou você. Queria que compreendesse o quanto Ele amou você. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Se colocamos de pé, então, vamos cantar Sublime de Graça. Vamos ouvir a palavra. Sublime
infeliz, eu cego fui, mas vejo já. Senhor nosso Deus, nosso amado Salvador, te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua graça, Senhor, pelas tuas misericórdias, ó Pai, que se renovam cada manhã, e a causa de não sermos consumidos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor dar-nos o privilégio de podermos estar na tua casa, Senhor, de poder entoar hinos, louvores, ó Deus, em gratidão, Pai, a tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas, Pai, a tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora rogamos que o Senhor parta o pão para as nossas almas, Pai, e ajuda-nos pela tua graça. Usa esse digno servo em tuas mãos e abençoa teu povo, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos, porque nós cremos em Ti. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe cada irmão, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A igrejinha até agora cresceu. Glória a Deus. Você tinha uns 2, 3, né, amor? Maravilha. Que Deus continue abençoando. Amém. Realmente Deus abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 14, no versículo 35. São Marcos, capítulo 14. Versículo 35. Amém. São Marcos, capítulo 14, versículo 35 e o versículo 36, que diz assim: E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Grandioso Deus, a tua palavra é viva e eficaz, ó Deus. E nós não temos o direito, ó Deus, de interpretar a tua palavra, mas, ó Deus, nós rogamos que o teu Espírito Santo, que é o dono desta palavra, que saiu, ó Deus, do teu coração, Pai, possa revelar a nós, ó Deus, a porção para esta noite. Assim nós oramos, ó Deus, que cada um, ó Deus, que está aqui, desde a criança até o mais velho, Pai, todos possam compreender a tua palavra. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos, porque nós cremos em Ti. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero tirar o título deste versículo que nós lemos, Abba, Pai. Não sei se alguém sabe o significado que quer dizer Abba, Pai. É uma expressão bíblica derivada do termo com origem no aramaico, Abba, que significa o Pai, ou meu Pai. Então Jesus estava clamando pelo meu Pai. É isso que nós queremos entender nesta noite. Por que Jesus chamava Deus de Pai? Se você olhar no Velho Testamento, nenhum dos profetas
ninguém nunca se referiu a Deus como Pai. Ele se referia a Deus como Jeová, se referia a Deus como Elohim, mas como Pai, somente Jesus, que se referiu a Deus como Pai. Por quê? Como que nós sabemos, quando nós temos um Pai, vamos dizer, nesse mundo natural, como que é identificado através da ciência que nós somos filhos, que nós temos um Pai? Através do quê? Alguém sabe me responder? Do DNA. DNA é uma molécula presente no núcleo das células dos seres vivos que carrega toda a informação genética de um organismo. Informação genética quer dizer ciência voltada para o estudo da hereditariedade, bem como de estrutura e das funções dos genes. Hereditariedade é a transmissão de características de pais para filhos. Essas informações genéticas e fenotípicas transmitidas são chamadas hereditárias. Denominamos de hereditariedade o fenômeno em que os genes e as características dos pais são transmitidas aos seus descendentes. Esta é a parte natural. Então, através do DNA, nós sabemos quem é o nosso Pai. E nesse mundo espiritual, nós queremos saber também por que Jesus chamava Deus de Pai. São João, capítulo 1, versículo 18, eu sou das Escrituras Sagradas. Amém? Amém. Eu sou de estar lendo aquilo que eu estou falando. Às vezes eu leio um pouco demais até, mas eu creio que se enquanto eu estiver me referindo ao que está escrito, não vou errar. São João capítulo 1, versículo 18. São João capítulo 1, versículo 18. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém. Quem é esse Deus que nunca foi visto por alguém? Esse que preenche todo o espaço, que preenche os céus, que preenche o universo, esse que não tem princípio de dias, não tem fim de vida, que tem o espírito de vida desde a formiga, da bactéria, dos peixes, dos animais, das plantas, em tudo que há vida, esse é o Deus invisível que você nunca vai ver, nunca viu e você nunca vai enxergar. A mensagem é a coluna de fogo, com Branadi. No parágrafo 19, ele diz assim: agora a Bíblia nos ensina que o Logos saiu de Deus, ou devo dizer, tudo de Deus se tornando sua primeira forma de corpo, quando o Logos saiu de Deus. Vamos olhar o que isto se parecia. Ninguém viu o Pai em tempo algum, em lugar algum, nunca viu e nunca verá. Mas então o Logos que saiu dele se tornou como um pequeno elo de luz. Vamos ver isto brincando lá com uma criança diante do degrau da porta do Pai. E agora eu posso vê-lo mover-se aqui e ele traz para a sua memória, a sua mente, uma foto do que o mundo deveria ser. Agora este elo, este Logos, se nós voltássemos lá para Gênesis capítulo 1, no versículo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. Esta primeira criação de Deus, veja, primeiro ele criou os céus e depois ele criou a terra. Então, se lá no princípio, antes do princípio, havia Deus, porque Deus ele é eterno. Deus ele vive, você não dá para contar o princípio de Deus, porque não tem. Ele é eterno. Como se explica esse Deus eterno? É a mesma coisa você querer explicar o tamanho do universo. Você não vai achar o princípio dele e também não vai achar o teto. Você não vai achar o chão e não vai achar o teto, porque ele também ele é infinito. Assim é o nosso Deus, que ele é eterno. Mas desse Deus eterno saiu o Logos, saiu a luz. E esta luz, esse Logos, é o Deus, que é a única parte visível desse Deus invisível. É esse Deus que Isaías esteve diante dele, que quando ele criou os céus, para ele ser Deus, porque Deus
objeto de adoração. Ele criou os céus, então ele criou os anjos, ele criou os serafins, ele criou querubins. Então ele passando de Elohim a ser um Deus. Porque ali, tendo os serafins, ele começou a ser adorado. É esse Logos que eu estou falando, é esse Deus. Ele não é a segunda pessoa da Trindade, ele é um Deus visível desse Deus invisível que preenche todo o universo. Amém? Então esse Deus que está ali, realmente, onde os serafins o adoram e clamam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É este Deus que apareceu para Moisés na sarça, é esse Deus que guiou a nação de Israel no deserto, através da coluna de fogo durante a noite, através da coluna de nuvem durante o dia. É esse mesmo Deus que apareceu para Paulo no caminho de Emaús. É esse Deus que eu estou falando, este Logos, esse Pai visível de um Deus invisível. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Veja, São João, capítulo 1, no versículo 1. São João, capítulo 1, no versículo 1. Diz assim. São João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus, e também ele era Deus. Ele não era uma segunda pessoa. Então o Verbo quer dizer palavra. Essa palavra que estava com Deus também era Deus. Ele simplesmente saiu, esse Logos que saiu desse Deus invisível. Amém? Amém. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Amém. Veja, este era Deus, este era o nosso Deus. Só para você entender quem ele era, no versículo 14 diz assim: E o Verbo se fez carne. Então ele era o Verbo, ele era o Logos, ele era a palavra, mas ele se fez carne. Ele não era carne no princípio, mas ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, quem era o Pai de Jesus? Quem era? No livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 35, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Amém. Por que ele se tornou filho? Porque ele nasceu. Porque ele veio na forma de uma criança. Veja, em Mateus capítulo 1, versículo 18, vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. Quem era o Pai de Jesus que nós lemos? Ele era o Espírito Santo. Então, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo.
e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Esse Deus que eu estou falando, este Logos, que agora ele está manifestado em carne. Vamos lá, Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. Diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Quem era o pai de Jesus? Quem é que pousou sobre Jesus? Então quer dizer que o pai de Jesus é o Espírito Santo, e o que estava dentro de Jesus é o mesmo pai. Então ele era simplesmente a casa aonde o pai habitou dentro dele. Vocês estão compreendendo? Amém. Que Jesus, ele era a moradia de um Deus eterno. De espírito, a Bíblia diz que ele é espírito, importa que nós o adoramos em espírito e em verdade. Santo, porque ele nunca pecou. Ele é o Espírito Santo. Mas Deus, ele é espírito. E este espírito, este Deus que formou um corpo no ventre de Maria, ele, esse próprio Deus, habitou dentro desse corpo. Não é nós termos um Espírito, um Deus Pai, e ter Jesus como Filho, e ter o Espírito Santo como a terceira pessoa. Ter um Pai como Deus, a primeira pessoa, e dizer que Deus, o Pai, é o Pai de Jesus, se nós lemos que o Espírito Santo seria o Pai de Jesus. Se o Espírito Santo ele é o Pai de Jesus, então o Espírito Santo seria a primeira pessoa. Mas veja que não existe três pessoas aqui, existe uma pessoa com três manifestações diferentes. Ele é o Pai porque ele criou os céus e a terra. Ele apareceu no Velho Testamento como Logos, a coluna de fogo. Mas essa coluna de fogo, esse Logos, esse Espírito Santo, esse Deus que Isaías esteve na sua presença, que diz: Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. Esse mesmo Deus se fez carne. Esse mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós. Agora, Jesus, ele era a casa de Deus. Tem escritura para isso? Com certeza nós temos. Colossenses. Antes de nós lermos Colossenses, eu quero ler primeiro Lucas capítulo 4 e o versículo 1 que diz assim: Lucas capítulo 4, no versículo 1 que diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então Jesus, ele era o Filho, porque ele se manifestou em carne, mas dentro dele estava o Espírito Santo, que era o mesmo Pai de Jesus, é o mesmo Deus que criou a carne, criou a casa. Agora, Colossenses capítulo 2, versículo 9, você vai compreender exatamente que Jesus realmente, ele era a casa de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Vamos às Escrituras Sagradas. Colossenses capítulo 2.
Perdi aqui, mas você vai que abriu a Bíblia e diz assim, ó, que em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. É o que está escrito? Então, em Cristo habitou, quer dizer, naquele corpo habitou toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus estava na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas, agora, se ele, como nós lemos ali em São João, no versículo 4, ele era o primogênito. Por isso que ele clamava Abba Pai. Ele era o único que tinha os genes de vida. Assim como nós carregamos o DNA de nosso Pai, ele tinha, porque a vida, o sangue, a vida de Deus, a vida ela se encontra onde? No sangue. Por que Jesus derramou o sangue? E a vida de Deus estava no sangue. A vida de Deus que estava em Jesus Cristo, e ele sendo o primogênito, porque ele tinha Deus dentro dele. Agora em Romanos capítulo 8, versículo 29, Romanos capítulo 8, versículo 29, Romanos capítulo 8, no versículo 29, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele era, antes de ele morrer, antes de ele dar a sua vida para resgatar-nos, ele era o unigênito, porque somente em Jesus habitava a glória de Shekinah. Somente em Jesus habitava o Logos. Somente nele habitava aquele Deus Todo-Poderoso. Mas agora, quando ele morreu, quando ele deu a sua vida em resgate a nós, que ele foi assunto aos céus, a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Veja, então se ele é o nosso único mediador, quer dizer, aquela glória que estava dentro dele não está mais com ele, aquela glória desceu. No dia de Pentecostes, ela foi vista como línguas repartidas como de fogo, e ela começou a pousar entre cada um. Em cada pessoa de Pedro, ali estava João, e cada irmão que estava ali no dia de Pentecostes, aquela coluna de fogo foi repartida, e agora estava pousando entre cada um deles. Por isso, agora ele não é mais unigênito. Aí a Bíblia diz que ele passou a ser o primogênito entre muitos irmãos, porque aquela glória agora estava dentro de pessoas também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Se ele te chamou, se você foi chamado por ele, você é teu direito, porque a primeira vez ele chama, depois ele justifica, que é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, justificação, ele pega o teu pecado, ele lança para fora, lança para longe de você, e ele não lembra mais do teu pecado. Isto é justificação. Depois vem santificação, e depois então aquela glória que estava em Jesus Cristo, agora habita dentro de você. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. De que maneira? Tiago capítulo 1, no versículo 18, eu falei que eu sou das Escrituras Sagradas. Tiago capítulo 1, versículo 18. E de que maneira então nós começamos a ser reconhecidos como filhos de Deus? Tiago capítulo 1, versículo 18. Diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Você compreendeu? Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Não é através de doutrina de homem,
não é através de teologia, mas é através da sua palavra. E não adianta eu me iludir com religião. Não adianta eu me iludir com igreja, que igreja não salva ninguém. A igreja não escondeu, a primeira religião criada por homem foi quando Adão, quando ele sabia que Deus descia todo o entardecer, e quando ele sabia que Deus iria descer, e ele sabia que ele estava em pecado, ele foi lá e colocou uma folha de figueira para tentar se tapar, para se esconder da sua fraqueza, se esconder do seu pecado. E muitas pessoas querem se esconder atrás de uma religião, achando que Deus não enxerga o seu pecado. Deus, Ele veja todas as coisas, Ele conhece a tua vida, Ele sabe do teu levantar, do teu deitar, de tudo que você faz. Não adianta você querer se esconder do homem, porque Deus está vendo. Agora, a única maneira que Ele nos salva é segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. São João capítulo 14, versículo 20. São João capítulo 14, versículo 20. Diz assim: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem era? Por que Jesus disse e viremos para ele? Veja um pouquinho mais embaixo: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu disse não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo. Quem era o Espírito Santo que nós vemos até agora? Ele é o Logos, ele era Deus, ele era o Criador dos céus e da terra. Esse mesmo Espírito Santo que ele iria enviar, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. A única coisa, a única via, a única maneira de nós lembrarmos da sua palavra e tudo que ele tem dito é através do Espírito Santo. Agora, irmãos, olha que coisa tremenda. Saber que esse mesmo Deus, esse mesmo Logos, esse mesmo Espírito Santo que criou os céus e a terra, que habitou na pessoa de Jesus Cristo, habita dentro de mim e dentro de você. E que nos faz lembrar, quer dizer, a única maneira, por que nós não cremos em teologia, por que nós não cremos em doutrinas de homens, porque nós dependemos exatamente do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos revela, que nos mostra aquilo que está escrito, a sua palavra, que nos faz lembrar da sua palavra. Eu não estou falando nada meu aqui, eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a palavra de Deus, e a Bíblia diz para nós observarmos a palavra de Deus, porque nós vamos ter um cuidado em ter nela a vida eterna. Se nós devemos ter esse cuidado de nós olharmos e observarmos a palavra de Deus, mas o que nos faz enxergar não é o homem, não é a teologia, é o próprio Deus. Veja, quando Jesus estava aqui na terra, quando ele perguntou para os discípulos, ele perguntou para eles, ele ali, com eles, perguntando para eles: vocês sabem quem é o Cristo? E eles olharam um para o outro e disseram: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és o Elias. E eles começaram a chutar, eles mesmos, na companhia de Jesus, não sabiam quem ele era. Mas foi Pedro que abriu a boca e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele disse isso, Jesus olhou para ele e disse assim: não foi a carne e o sangue, quer dizer, não foi estudo, não foi sabedoria humana, mas o Pai que está no céu foi quem te revelou. Foi o Espírito de Deus em Pedro que fez ele saber
saber quem era Jesus. E a única maneira de nós sabermos a respeito desta palavra é através do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas capítulo 4, no versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Aquele mesmo Jesus que clamava e chamava por Pai, agora Ele envia seu Espírito Santo a nós. E agora, quando nós dobramos o nosso joelho para orar, nós dobramos o joelho com sabedoria, porque nós sabemos para quem nós estamos orando. Aí muitos não sabem se ora para o Pai, a primeira pessoa, se ora para o Filho, a segunda pessoa, se ora para o Espírito Santo, a terceira pessoa. Ou se oram para uma santa, ou se oram porque não sabem nem para quem estão orando. Mas agora olha que maravilhoso é você receber a revelação da palavra de Deus, saber que a tua oração não é vã, que a tua oração, que o teu clamor não são palavras lançadas ao vento, porque é o próprio Espírito de Deus dentro de nós. É o que eu estou lendo, pelo menos é o que eu estou lendo. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Ele foi o primeiro a clamar? Abba, Pai. Então agora Ele enviou o seu Espírito dentro de nós para clamarmos: Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, no versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe quando você dobra o teu joelho? Sabe quando você vai orar? Quando você vai começar a clamar e você não sabe nem como se expressar? Não te preocupa, porque é o próprio Espírito de Deus dentro de nós. Não é a tua palavra, não é quando aquele momento que você começa a sair de cena, que você pensa: ó, que oração linda que eu estou fazendo, que oração tremenda, e quando você passou nos 20, 30, 40, uma hora de oração, e você assim: nossa, a minha oração é extraordinária. Não é nem a tua. Não são nem palavras tuas, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo com gemidos inexprimíveis dentro do teu coração gemendo. Porque você não sabe nem pedir, mas Ele sabendo da tua necessidade, e você não sabendo se expressar, Ele clama por você. Você não sabe nem pedir, mas Ele sabe o que te
dar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu digo para você, é bom ser crente. É maravilhoso ser crente. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Diz assim: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Você vai dizer assim, mais um monte diz que Jesus é o Senhor. Mas a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É o que eu estou lendo. Você pode encontrar um monte de pessoas dizendo que Ele é o Senhor, mas eles não sabem nem quem é o Senhor. O que é a palavra Senhor? Senhor. Ele é Senhor porque realmente Ele é desde o princípio como Senhor, como Deus. Porque Senhor Jesus Cristo, dá para você tentar imaginar, se Jesus é filho, Ele seria Senhor? Não seria Senhor. Mas Ele é Senhor porque Ele também é Pai. Por isso que Ele é Senhor. Jesus, Senhor Jesus Cristo. Aí você vai compreender, irmãos, quando Jesus dá uma ordem, Ele diz assim, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, Pai é nome? Eu sou pai, sou filho e tenho espírito de vida, porque estou aqui vivo. Mas, no entanto, nenhum dos três são nomes. Pai é um atributo, porque eu sou pai porque eu tenho 2 filhos. Eu sou filho porque eu também nasci de um pai e de uma mãe. E o espírito porque eu estou vivo. Mas, no entanto, eu sou uma pessoa só. Não sou 3 pessoas distintas. Sou uma única pessoa. Jesus, quando Ele deu a ordem para batizar em nome, Ele queria o nome, não para a repetição dos títulos. Ele queria o nome, por isso que lá em Atos capítulo 2, no versículo 38, diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, Ele também é Pai, porque foi a ordem que Ele deu. E Ele é Filho porque Ele nasceu de uma virgem. E Ele é o Espírito Santo porque Ele habita em mim e habita em você. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo as Escrituras Sagradas. Amém. Eu amo. Quando eu começo a olhar em um versículo e olhar outro, e aquilo vai se encaixando tão perfeitamente que eu sei que não é natural isso. É você ser guiado pelo Espírito Santo. Para você conhecer toda a verdade. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Sabe, não é somente encher cabeça conhecer a verdade. O conhecer a verdade, assim como Jesus, Ele morreu. Ele deu a sua vida por nós. Mas Ele não ficou na sepultura. Porque Ele era realmente a verdade. Ele não ficou na sepultura. Ao terceiro dia Ele saiu da sepultura, mas Ele nos deu uma promessa. Ele disse, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Esse mesmo Deus desceu do céu com alarido, com uma mensagem. Nós sabemos disto porque
por causa de um profeta enviado por Deus, segundo a sua palavra. Não é uma coisa criada do homem, mas segundo o que está escrito em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Segundo o que está escrito em Lucas, capítulo 17, no versículos 30. Segundo o que está escrito em Apocalipse, capítulo 10, no versículo 7. Este homem, ele tem que estar conforme o que está escrito a respeito dele. Assim como o próprio Paulo, pensa você viver nos dias de Paulo. E Paulo chegar e dizer assim, eu sou um homem enviado aos gentios. Aí prova para mim isso, Paulo. Aí ele abria a escritura de Isaías, porque realmente Isaías tinha profetizado que ele seria o mensageiro enviado aos gentios. Se perguntasse para João Batista, ele dissesse, não, eu sou a voz que clama no deserto, mas que voz é esta? Ele iria apontar para as escrituras sagradas que estava escrito também em Isaías, que ele era a voz que clamava no deserto e endireitai o caminho do Senhor. E ele tinha onde apontar por que ele estava pregando. E assim é esse mesmo mensageiro. Nós não estamos aqui falando de um homem qualquer, nós estamos falando de um mensageiro segundo o que está escrito a respeito dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu ouvi hoje, eu até fiquei assim barbarizado, né? Porque pensa você numa coisa. Primeira coisa, a Bíblia condena a mulher pregadora. A Bíblia diz que as mulheres estejam em silêncio nas igrejas. É o que a Bíblia diz. Que a mulher esteja em silêncio nas igrejas. Por quê? Por que a mulher não pode? Você sabia que o pastor, o ministério que está nele, é o marido da igreja? A igreja está na parte feminina. E pastor seria o sacerdote, que é a parte masculina desse ministério. Se nós tivéssemos aqui o ministério de uma mulher pregando, você não vê que é uma relação entre mulher e mulher? Isso nunca daria certo. Que estaria completamente fora das escrituras sagradas. Porque existe o macho e a fêmea. Amém? Louvado seja Deus. Aí eu ouvi hoje uma coisa que eu achei um absurdo. Uma mulher pregadora, primeiro ela já não pode ser. Aí depois ela dizer assim, que essa coisa que Deus fala uma pessoa só, isto está errado, porque Deus fala a todos, isso é coisa de... Como é que ela usou a palavra? Isso é coisa de herege, não é herege? Foi uma coisa mais ou menos parecida com isso. Aí eu pensei comigo, a Bíblia diz que Deus, a palavra de Deus veio a Jeremias. A palavra de Deus veio a Isaías. A palavra de Deus veio, pode ler lá, todos os profetas, a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus veio a Isaías, veio a Jeremias, veio a Ezequiel, veio quando João Batista estava batizando. Por que Jesus, que ele era a palavra feito carne, por que ele não foi no sacerdote? Se era para ir para o povo, por que ele não foi no sacerdote? Por que ele não foi em Anás e Caifás? Por que ele foi lá onde estava João? Porque João, ele era o profeta. Então a palavra de Deus sempre veio ao profeta, nunca foi ao povo, nunca, sempre veio ao profeta. E do profeta, então, é enviado para o povo. O profeta, ele é a boca de Deus na terra. Aí dizer que não, essa coisa de ir para um só é os hereges. Aí eu não sei como é que pode uma coisa dessa. Só se você não quiser ler a Bíblia, quiser simplesmente ouvir o que estão falando e acreditar no homem e não acreditar no que está escrito. Mas a minha Bíblia diz que seja a palavra de todo homem mentira e a de Deus a verdade. Eu prefiro ficar com a de Deus do que ficar com a do homem. Amém? Se coloque de pé no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A revelação da palavra de Deus. Agora, eu fico maravilhado. Agora eu vou ficar até mais feliz quando eu orar. Dá até um prazer um pouquinho melhor, né, de você clamar, porque você tem o direito de dobrar o teu joelho e de chamar Jesus, chamar Deus de Pai. Quando você diz, Deus, meu Pai, você não vai mais falar como qualquer um fala.
Você simplesmente vai saber porque você está chamando Ele de Pai, Abba Pai, porque realmente você é um filho de Deus. Saber que a tua palavra, a tua oração, não é uma oração vã, mas realmente você se expressar e dizer, ó meu Pai, abençoa a nossa vida. Você saber se expressar, né? Que é coisa maravilhosa quando você entra no Espírito, começa a orar, e saber que aquela oração também, você pode ser até que você inicia com as tuas palavras, mas quem termina, o que nós aprendemos aqui? Que é o próprio Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis. Então quando você entra nesta unção, você dá uns glórias, assim, sabendo que é Ele que está ali. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos inclinar nossa fronte. Oração pela viagem do irmão Fernando, e o irmão Valdomiro e o irmão João. Vamos inclinar nossas frontes. Querido Deus, nosso Salvador, teus filhos, Senhor, pede oração, Pai, para ir ao trabalho, Deus. E nós rogamos, Senhor, que realmente tenha sucesso, ó Deus, naquilo que eles vão fazer, Pai. Pois eles estão indo em busca de almas, Senhor. E é o que a tua igreja está aqui nesta noite, Pai, em busca do último eleito, Senhor. Quando o último eleito entrar no corpo, Pai, o teu povo não ficará mais aqui nesta terra, Pai, mas haverá o cumprimento da tua palavra, porque os mortos ressuscitarão primeiro, Pai, e nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ó Deus, para te encontrar ali nas alturas, Pai. Então que realmente eles sejam enviados, ó Deus, as ovelhas perdidas, Pai. Ó Deus, a semente eleita, Senhor. E que possa, ó Deus, realmente eles se arrependerem dos seus pecados e voltar, ó Deus, para os teus braços, Pai. Ó Deus, aqui também nós oramos, Pai, estas vidas que nos visitam nesta noite. Que a tua palavra, ó Deus, possa tocar o coração de cada um, Senhor. E que aquilo possa perturbar as suas vidas, Senhor, ao ponto que eles venham, ó Deus, se arrepender dos seus pecados, Senhor. Ao ponto que eles venham se entregar a Ti, ó Deus, de corpo, de alma, Senhor, e de espírito, porque o Senhor é a única saída, Pai. A Tua palavra diz que esse mundo se incendiará. Ó Deus, se acabará em fogo, Pai. Mas nós, ó Deus, queremos sair deste mundo, Pai, antes que tudo se acabe em fogo, Pai. Queremos viver eternamente, Pai. Queremos viver, ó Deus, uma vida regalada aos teus olhos, Senhor. Uma vida na Tua presença, Pai. Ajuda cada um e abençoa Teus filhos, ó Deus, ao retorno dos seus lares. Guarda, ó Deus, e abençoa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém.